economia, cidadania, vida em sociedade e as urgências das políticas públicas, com convidados que entendem do assunto. Agenda Pública, para quem quer ir além da notícia. Toda quarta, 13h, na Universidade FM. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Giza Franco. 1h05. A gente começando aqui mais uma Agenda Pública, esse programa que traz discussões de importância, de grande importância para a nossa sociedade. Hoje, dia 20 de maio de 2026, vamos abordar as discussões sobre o fim da escala 6x1. Essa proposta, o fim da escala 6x1, que tem ganhado cada vez mais espaço no debate público brasileiro, levantando uma questão central. É possível melhorar a qualidade de vida do trabalhador sem comprometer a produtividade das empresas e a organização da economia? Defendida por setores que apontam benefícios como mais descanso, saúde mental, convivência familiar e até aumento de produtividade, a mudança também enfrenta desafios importantes no Brasil, como adaptação dos custos para empregadores, diferenças entre categorias profissionais e o impacto sobre pequenos negócios e serviços essenciais. Para entender melhor o que está em jogo, a gente conversa sobre os principais ganhos e os gargalos e também os caminhos possíveis para essa discussão no país. A gente recebe, portanto, hoje o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Maranhão, STIL, o Fernando Pereira. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O presidente da Associação Comercial do Maranhão, Antônio Gaspar. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E, finalmente, o sociólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcelo Carneiro. Professor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Roberto. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Universidade. Satisfação. Se eu disse bom dia, desculpe, que é a força do hábito de falar de manhãzinho no jornal, né? Então, enfim, mas é isso aí. Gente, antes da gente começar a adentrar, né, as abordagens que vamos ter agora aqui ao vivo na Rádio Universidade, aqui no Agenda Pública, eu quero que Giza Franco dispare aí novamente o boletim de meio-dia, foi atualizando justamente sobre o relatório, né, que deve ser apresentado somente na próxima segunda-feira, seria hoje, quarta-feira, mas foi adiado, enfim. Priscila Mazenotti traz as informações. A apresentação do relatório da PEC 6x1 foi adiada, inicialmente marcada para esta quarta-feira. A apresentação agora só vai ocorrer na segunda-feira que vem, dia 25. O motivo? Falta de acordo em alguns detalhes, especialmente na regra de transição. O presidente e o relator da comissão especial, os deputados Alencar Santana, do PT, e Léo Prates, do Republicanos, se reuniram nesta terça-feira à noite com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o líder do governo na casa, Paulo Pimenta. O principal do projeto já está pacificado. Redução de jornada, passando para 5 dias de trabalho e 2 dias de folga sem redução de salário. Sobre a transição é que se busca um consenso. O governo quer um prazo o mais rápido possível, mas a oposição fala em até 10 anos, tanto é que apresentou emendas nesse sentido. Ao falar sobre o adiamento do relatório, o deputado Alencar Santana resumiu. Se tivesse a definição, o relatório seria apresentado amanhã, mas ainda não há. Há diálogo sobre, sem dúvida alguma, são pontos a ser esclarecidos, são pontos a ser acordados, mas o sentimento, sem dúvida alguma, em especial, digo ao trabalhador, é que é pensando em você, justamente por isso que esse diálogo continua, para que a gente possa chegar a um bom termo, né, ouvindo todo mundo, os setores empresariais foram ouvidos, os trabalhadores foram ouvidos, especialistas e órgãos foram ouvidos, assim como a Câmara. Mesmo assim, o cronograma está mantido. A apresentação do relatório na segunda-feira, votação na comissão na sequência e depois o texto já vai direto para o plenário. Esse foi o compromisso firmado por Hugo Mota e garantido pelo relator. Nós aprovaremos na comissão especial se houver pedido de vista. Nós teremos uma sessão na quinta-feira, o presidente Alencar está convocando e o presidente Hugo disse que assim que a gente terminar a votação
na comissão especial, ele na sequência começa no plenário. Nós terminaremos essa votação ainda na semana que vem, em homenagem aos trabalhadores. Depois de votado na Câmara, a PEC vai para o Senado. E aí as discussões e negociações vão recomeçar. Não há garantia de votação antes das eleições de outubro. Quando perguntado, o líder do governo, o deputado Paulo Pimenta, resumiu: uma coisa de cada vez. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila. Portanto, é a atualização da informação justamente para a apreciação que foi adiada, como já disse, de hoje, quarta-feira, para segunda-feira. Senhores, vamos começar trazendo aqui um preâmbulo de cada um, de maneira bem objetiva, para a gente aproveitar bem esse tempo. É 1h11 agora. Eu peço que o professor Marcelo Carneiro, como a gente da academia, da Rádio Universidade aqui, a gente está dentro da universidade, a gente está recebendo eles, né? A gente permite que eles, e de preferência, o Fernando vai falando sobre o Sindicato dos Trabalhadores, em seguida o presidente da Associação Comercial, Antônio Gaspar, e finalmente o professor Marcelo Carneiro. Mas a gente começa com o Fernando. Fernando, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Maranhão, o STIL, né, o Sindicato dos Urbanitários, mais conhecido aqui popularmente, como tem compreendido isso, enfim, na sua compreensão pessoal sobre as expectativas dessa iniciativa, enfim, da possibilidade disso vir ser a realidade. É um avanço muito grande, né, visto aí que são várias décadas de atraso, digamos, nas benfeitorias para o trabalhador, é isso? Enfim, quais as suas expectativas? Então, boa tarde novamente. Para nós, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para fazermos esse debate que é atualizadíssimo, quando se discute qualidade de vida, né? Já visto que nós temos que humanizar o processo. Nós não estamos tratando aqui de máquina, estamos tratando de seres humanos. Então, em que pese nós urbanitários, não temos nenhuma da nossa categoria, nós temos 16 empresas, não representamos, nenhuma delas trabalha na escala 6x1. Mas somos solidários, nós participamos de uma central, da CUT, nós participamos de uma federação, de uma confederação, onde a gente discute a questão dos trabalhadores, independente da questão se é corporativo ou não, são trabalhadores. Então, nós gostaríamos também de deixar claro que é natural o movimento contrário. Isso é histórico. Já visto, tem um professor aqui, tem um jornalista, o presidente da associação, todos nós estudamos, nós lemos, e vimos quando, no passado, não muito distante, foi implementado o 13º e acabou o país. A gritaria foi geral. Assim, a mesma coisa que as férias, e as 8 horas. Então, todo esse movimento que teve, nós pensamos que o empresariado tinha evoluído. Porque não avançou, não acabou o país. Não, o 13º hoje, se alguma empresa disser que não vai pagar o terceiro, é o fim do mundo. Se alguma empresa disser que não vai ter férias, é o fim do mundo. E o processo foi evoluindo e a produtividade foi melhorando. São números. Não tem nenhum número dizendo assim, depois que plantou o 13º, várias empresas quebraram. Não, porque há uma qualidade de vida. A pessoa trabalha, todos nós trabalhando no nosso bem de trabalho, a gente gostaria de viver bem. E nós não somos robô, não somos máquina. E temos também, não podemos deixar de ter nesse contexto, a família. Quanto mais tempo eu estou no trabalho, menos tempo eu estou na família. Então, qual o futuro dos meus filhos? Qual essa relação? Então, esse desafio, esse apelo que nós, enquanto representantes dos trabalhadores, gostaríamos de ter para o empresariado, que olhasse os trabalhadores não uma forma, com uma máquina, um robô, como seres humanos. A gente chama de simpatia. A coisa quando não é com a gente, mas que a gente se comove e se preocupa com o próximo. O empresário se olha assim, e se fosse eu? E se eu trabalhasse todos os dias, só tivesse um dia na semana? Como é que seria? Então, a gente tem visto depoimento de empresários onde disseram o seguinte, que depois que eles tiveram, alguns deixaram, desaceleraram a sua visão, seu momento dentro da empresa e passaram a viver melhor dentro de casa. Então, essa empatia que a gente gostaria de ter do empresariado para ver que a gente está tratando de ser humano. Se a gente humanizar o processo, com certeza a gente vai melhorar, vai ter uma geração melhor
E aí é um contrassenso, concluindo minha falação nesse momento, é o contrassenso dos parlamentares, que são ao contrário. Já visto que eles trabalham 4x3. Eles folgam 4 dias e são contra. Então, é um contrassenso, mas é um debate bom e é importante que as pessoas se sensibilizem e a gente possa melhorar esse Brasil e melhorar esse mundo. Obrigado. Por falar em debate, a gente está propondo assim, claro, o debate é uma coisa muito ampla e tempo também, mas você que está ouvindo a gente pode participar, quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube também. No WhatsApp 99217-2647, lá no YouTube Universidade FM 106, pode mandar sua mensagem também. Quem fala agora aqui é o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Antônio Gaspar. Quais as perspectivas do lado empresarial, Antônio? Enfim, temos aí gargalos, né, para superar e várias barreiras também, né? Inicialmente, boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui neste programa tão qualificado, representando o empresariado maranhense. E gostaria também de exaltar aqui a iniciativa da Rádio Universidade em promover essa conversa, essa discussão, que envolve não apenas o setor produtivo, mas também a academia, né? De modo que a gente vai conseguir aqui ter uma discussão ampla, uma discussão plural, e algumas coisas precisam ser pontuadas, né? É óbvio que esses temas todos vão ser desenvolvidos aqui ao longo do programa, mas é a gente começar a desmistificar algumas coisas, né? Primeiro é a nomenclatura. A gente sempre tenta fazer uma dicotomia aqui entre trabalhadores e empresários, né? Normalmente os empresários também trabalham muito, muito mais, inclusive, do que os seus empregados. Todos os empresários que eu conheço trabalham em escala 7x0, né? Todos os dias da semana, sábado, domingos, feriados. Então, somos todos trabalhadores e somos todos aqui também responsáveis pela construção de uma sociedade que seja, obviamente, próspera, mas também que traga justiça social. Os gargalos, Adalberto, são muitos, né? A gente tem aí, eventualmente, prejuízos setoriais, né? Até gostaria depois de aprofundar um pouco em relação a isso. É claro que a gente está fazendo aqui só, né, as observações preliminares, né? Mas prejuízos setoriais, eventualmente também podem ter ganhos, né, para alguns setores da economia, isso aí é inegável. É uma pauta ampla que hoje reúne tanto esquerda quanto direita, porque o eleitorado, tanto de esquerda quanto de direita, é favorável a essa transição. Até digo que a direita, o eleitorado de direita é muito responsável por esse movimento, porque saiu uma pesquisa ano retrasado, né, do Data Senado, e essa pesquisa fala que cerca de 40% das pessoas tendem, né, a passar mais tempo com a família em função aí dessa mudança da escala de trabalho, né? A pauta da família é sensível aí para o eleitorado tanto de esquerda quanto de direita. Mas a gente precisa aprofundar e eu acho que esse programa vai ser muito importante para a gente discorrer a respeito de todas essas questões. Maravilha. Agora, o professor da Universidade Federal do Maranhão, sociólogo, Marcelo Carneiro. Marcelo, essas discussões, elas estão muito aprofundadas, mas tem muita coisa ainda para se discutir, né? Como é que a academia está se comportando justamente na observância, né, do farol e também como um certo norte, né? Costuma dar um norte também para a nossa sociedade. Adalberto, primeiro queria também parabenizar a Agenda Pública, né? Acho que esse programa veio para cumprir um papel importante, né, debater esses temas. Eu acho assim, a universidade, a academia, ela subsidia tanto empresários como sindicatos de trabalhadores com informações acerca do que está em jogo, com a redução, com a mudança da escala 6x1 para 5x2. Semana retrasada, o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, publicou um boletim técnico justamente para tentar mensurar o efeito, porque existem setores mais ou menos intensivos em capital, mais ou menos intensivos em trabalho, então os efeitos, do ponto de vista do custo da força de trabalho, vai ser diferenciado conforme o setor. Então, um outro aspecto importante é que são mais ou menos 44 milhões de trabalhadores CLT, que são, então, a partir dessa base de dados da RAIS, que o estudo foi feito, e a primeira constatação é o seguinte: você tem 75%, 2/3 dos trabalhadores numa escala
na escala 6x1, mas você tem já cerca de 12% a 13% já em outras escalas, como o Fernando falou. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os setores mais intensivos em trabalho, então, são justamente aqueles que vão ter, do ponto de vista do custo da sua força, do custo do pagamento de salário, vão ter os maiores efeitos. Isso do ponto de vista mais, vamos dizer assim, dos efeitos na folha de pagamento. Agora, tem um outro efeito, que a Folha de São Paulo, dia 10 de maio, domingo atrasado, fez uma matéria em que ela colocou 6 empresários para se manifestar acerca da redução. 2 empresários de 2 grandes redes de supermercado disseram que já estão testando a escala 5x2 e os efeitos do ponto de vista da redução do turnover, da redução do absenteísmo, do aumento do engajamento dos trabalhadores são inegáveis. Então, eu acho que a gente está diante de uma pauta, é bom que se diga, por exemplo, o Congresso, a representação dos trabalhadores é amplamente minoritária. Essa questão só entrou na pauta, na agenda política do Congresso, porque ela é uma questão civilizacional. Ao longo dos anos, a gente tem tido movimentos de redução da jornada de trabalho. Isso tem efeitos positivos sobre a economia. Vamos lembrar que a grande mudança, vamos dizer, do paradigma produtivo do início do século XX, o Fordismo, começou com a redução da jornada de trabalho, porque o Ford estava introduzindo a linha de montagem e, para aumentar a produtividade, você exigia um trabalhador mais engajado, uma intensidade de trabalho maior, e a solução, a mágica, vamos dizer assim, do Ford foi aumentar em 50% a remuneração e reduzir a jornada de trabalho. Então, eu acho que é possível, obviamente, que o Congresso vai discutir regras de transição, setores, etc., mas eu acho que é possível a gente chegar vamos dizer assim, um resultado positivo aí, obviamente, garantindo esse avanço civilizacional que é a redução da jornada de trabalho. Certo. De imediato, né, parece que existe aí uma coisa, né, justamente nessas discussões e no âmbito do legislativo, para levar à frente, para se avançar nessa lei, né, e finalmente ela ser institucionalizada, de fato, enfim, dizem respeito ali a coisas relacionadas com o tempo, né? É uma coisa gradativa, ela pode ser instalada de uma forma gradativa, deve ser, né? Porque tem alguns setores, né? Citando essa matéria, essa reportagem justamente que o professor falou, né? Que na prática a coisa parece que dá certo, tem como dar certo, enfim, e trazer esses benefícios que são extremamente necessários, né? Mas para outros setores já não é tanto. Enfim, o que deve acontecer? Justamente sobre isso, né? De tempo, de em quanto tempo isso vai ser implantado e em quais setores. Enfim. Não, acho que é importante o empresariado mensurar, como você bem colocou o estudo, alguns setores já podem implantar imediatamente. Por exemplo, um exemplo que a gente tem de fatos e dados. O setor supermercado. A gente trazendo mais para a nossa realidade do Maranhão. O setor supermercado, que aqui, quando fala de supermercado, isso a direita nunca fala, porque quando é do governo, federal, eles são contra a concentração. Mas eu só tenho Mateus. 90% das redes são Mateus. São 144 lojas. E a gente estudando o balanço do Mateus, os lucros são 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 nos últimos 5 anos. Né? E pasmem, o Mateus ele tem uma filosofia que nós consideramos perversa ao ser humano. O ticket de alimentação do Mateus é R$112. R$112. Ou seja, se você dividir isso por 30, dá o quê? R$3, R$3,50. O que você compra com R$3,50 por dia? Então, é essa reflexão que a gente quer trazer, para dizer, quanto mais lucro, mais exploração. Então, um setor que dá de 1 bilhão de lucro, a gente pode começar pelo Mateus. Um exemplo. Tem empresário que não pode não suportar essa mudança devido ao pequeno porte, mas um setor que dá lucro dos últimos 5 anos, eu estou falando dos últimos 5 anos, dá de 1 bilhão e tem uma expansão gigantesca, tanto no Maranhão como na região Nordeste, né? Então a gente podia, por exemplo, iniciar pelo Grupo Mateus e que ele humanizasse não só a jornada, como também a alimentação do trabalhador. E pasmem, ainda tem uma cláusula lá que diz o seguinte, que esses R$112 só pode usar no Mateus. Ele não pode comprar no Açaí.
né? Ele não pode comprar no comércio. Então, é isso. Como o Matheus domina o Maranhão, ele domina no esporte, ele domina na cultura, nada contra. Agora, seria importante o Grupo Matheus olhar para dentro. Não adianta ele patrocinar o São João, maravilhoso, patrocinar o Carnaval, muito bom. Agora, se ele olhar para seus funcionários como parceiros, como seres humanos, acho que a gente poderia começar, um exemplo, uma sugestão, que aqui no Maranhão a gente começasse pelo Matheus, que é o setor que mais gera lucro, né? E aí ele fez uma coisa, concluindo, ele fez uma coisa que é interessante, que nós no mundo da negociação do sindicato, a gente conhece muito. Quando eu vou ser atacado, eu passo para o ataque. O que é que o Matheus fez essa semana? Começou a demitir. Já se preparando, se vier agora vai ser o desespero. Mas não, a gente sabe que é uma estratégia de momento, né? Demitiu 5 mil, o grupo demitiu mais de 5 mil trabalhadores, né? Essa semana. Mas a gente sabe que faz parte do pacote, né? Então, a gente, como sugestão, a gente poderia iniciar no supermercado Matheus, né? Que tem suporte e ele tem como a gente absorver e, com certeza, nós que somos consumidores, a gente vai ter um tratamento melhor. Porque esse negócio de a gente passar uma hora e meia na fila, porque não tem caixa, aí também é demais. Então, essa é uma sugestão que a gente gostaria de trazer aqui, né? Para não dizer que a gente quer uma quebradeira geral. Antônio Gaspar, presidente da Associação Comercial. Isso para o comércio, né, em alguns pontos aí, o comércio precisa de uma grande adaptação. Tem coisas a se formatar, a questão de folgas, enfim, o trabalho, a questão do valor, que é uma das propostas, né, do salário não diminuir, enfim, ter mais gente trabalhando em um sistema de folgas e outros aspectos. Qual o impacto disso justamente para a viabilidade de alguns desses setores? Alguns são mais viáveis, como já disse, outros nem tanto. Como ficaria justamente para esses setores que não vão se enquadrar ou não poderiam se enquadrar de imediato e aí, claro, a necessidade de um período mais, de uma longevidade maior para que isso pudesse ser absorvido, digamos? Adalberto, é interessante, eu acho importante a gente começar essa resposta dizendo que a gente não pode nominar esse debate. Então, não é a empresa A, não é a empresa B, não é a empresa C. Nós estamos discutindo aqui mudanças estruturais nas relações de trabalho, uma mudança constitucional que abrange o país inteiro. Vale ser dito aqui que essa escala de 44 horas semanais ela foi instituída pela Constituição de 1988, em 1º de maio de 1943, com a promulgação da CLT, Getúlio Vargas estabeleceu que a jornada era de 48 horas, então, lá na década de 40, 48 horas, em 88, 44, então a gente está falando aqui de mudanças estruturais, então não é uma empresa A, uma empresa B, a gente está falando aqui de discussões que envolvem o país como um todo. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa fazer análises setoriais. Então, por exemplo, é inegável que alguns setores eles podem ter ganhos. Então, as pessoas com mais tempo de folga certamente irão aos restaurantes, aos bares, poderão viajar mais, frequentarão os cinemas. Então, esses setores, em tese, podem ser beneficiados. O que é uma coisa positiva, né? Porque a economia ela vai acabar se acomodando ali e alguns setores vão ter perdas, outros setores vão ter ganhos. Mas o que a gente precisa analisar, como bem colocou o nosso amigo aqui, presidente do sindicato, é que toda a concentração, todo o monopólio ele é negativo, em todos os aspectos, e isso não há qualquer dúvida em relação a que o monopólio ele seja algo negativo para a economia. E nessa perspectiva, a gente precisa analisar, especialmente dentro de uma economia brasileira que é amplamente marcada pela existência de pequenas empresas e também pela informalidade, que o aumento do custo da contratação, ela pode ensejar aí uma dificuldade de adaptação de empresas pequenas. Então, o que eu quero dizer com isso? A redução da carga de trabalho, ela vai promover um aumento, né? Vai ficar mais caro contratar, né? Ficando mais caro contratar, cerca de 20%, não há dúvidas de que as grandes empresas vão conseguir absorver.
mas as pequenas empresas, elas terão uma dificuldade maior, e muitas delas, inclusive, podem fechar as portas, porque não terão condições de contratar outras pessoas para suprir esse déficit em termos de horário de funcionamento, promovendo, assim, uma concentração econômica maior. Então, é possível que, quando a gente fala em redução da jornada de trabalho, que dentro de uma realidade brasileira, a gente esteja aí ensejando e permitindo uma concentração de riqueza, concentração de mercado, formação de monopólios, fechamento de pequenas empresas, e aí causando o quê? Um desemprego, né? Causando uma concentração de renda e uma precarização na força de trabalho, né? Então, o monopólio, ele precariza a força de trabalho. Esse debate, Adalberto, ele precisa ser amplo e ele não pode ser pautado em âmbito político. A gente precisa entender que essa discussão, esse movimento VAT, vida após o trabalho, foi iniciado no TikTok, né, por um balconista de uma farmácia, que depois se elegeu vereador aí no Rio de Janeiro. Então, um movimento das redes sociais, e que ele tem ganhado contornos muito eleitoreiros, né? Então, a gente não pode discutir isso a toque de caixa. Essas discussões, elas precisam ser pautadas na ciência, elas precisam ter o apoio da academia, elas precisam ter o apoio do setor produtivo, para que a gente tenha a certeza de que vão ser mudanças benéficas para toda a sociedade. Então, no ano eleitoral, isso é muito difícil de ser feito. O aumento do custo deve vir acompanhado de medidas de compensação para as pequenas empresas. Então, aumenta o custo de trabalho, então vamos retomar a discussão da desoneração da folha de trabalho, vamos tornar mais barato contratar no Brasil, que é uma coisa que afasta investimentos, e isso é amplamente reconhecido, o custo do Brasil é muito alto, então a gente tem que ter medidas de compensação. A gente vai onerar o pequeno, a gente vai favorecer o grande. Esse pequeno pode fechar as portas, postos de trabalho vão ser perdidos, a gente pode permitir aí uma concentração maior no mercado em termos de monopólio, isso pode ser muito ruim para todo mundo. Maravilha, quem acabou de falar aqui foi o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Antônio Gaspar. Quem está com a gente aqui também é o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Maranhão, Fernando Pereira, e o sociólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcelo Carneiro, que é quem fala após o break, não é isso, Giza Franco? A gente vai rapidinho para o break e volta já já com mais Agenda Pública. Agenda Pública, para além da notícia. Conheça o livro E o Vento Soprou Ave Marias, do padre Rodrigo Rodrigues, um itinerário de 31 dias que inclui os mistérios do Rosário, meditação espiritual, o sopro do dia, um espaço para você escrever um bilhete para Maria Santíssima e a coroação de Nossa Senhora. E o Vento Soprou Ave Marias, da Paulinas. Rua de Santana, 499. Telefones 3232-3068 e 98403-9706. O Simproecema respeita e luta por todos os trabalhadores em educação pública do Maranhão. Defende seus direitos, busca conquistas, mas precisa de você para fortalecer a luta. Associe-se já. No Simproecema, a educação pública de qualidade é nossa bandeira. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Você está ouvindo Agenda Pública. Logo mais na Universidade FM, 14h. Rádio Ciência e na sequência Super Tarde 106. 4h. Universidade do Reggae. 6h. Rádio Ciência e na sequência Sintonia Fina. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070.
Instagram, instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Oi, eu sou a Lia, a locutora de inteligência artificial da Universidade FM. Tô passando por aqui para convidá-los a ouvir o programa E Agora, o espaço da inteligência artificial no rádio. Novidades, dicas, discussões, curiosidades e a música que o cérebro eletrônico das máquinas consegue criar. E agora é comigo, a Lia, a locutora de IA da 106. E a gente se encontra. E agora é toda sexta, 1h30 da tarde, aqui na Universidade FM. Até lá! Agenda Pública, para além da notícia. Uma hora 36 minutos de volta aqui, ao vivo, Agenda Pública, Giza Franco e essa presença luxuosa com a gente aqui na operação de áudio, não é isso, Giza? Muito obrigado, claro. E também obrigado aos nossos convidados aqui, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Maranhão, Fernando Pereira, o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Antônio Gaspar, e o sociólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcelo Carneiro. Estamos conversando aqui sobre o possível fim da escala 6x1, né? Professor Marcelo, aqui diante da nossa sequência, né? Acabou de falar aqui, nosso representante empresarial, a academia, claro, observa essa observação de que também, né, obviamente, há uma compensação, há compensações. Uma delas é o aumento do rendimento, não é isso? Com essas variações, a modificação desse trabalho, né? Entrando mais gente, mantendo ali o salário, uma condição melhor de trabalho, levando a uma maior produtividade. Essa é que é a palavra. A produtividade, ela vai ser, espera-se que seja justamente essa compensação, como exemplos, né, de alguns supermercados que fizeram o teste, enfim, viram que aumentaram essa produtividade, né? A produtividade é um dos pontos que podem compensar. O que mais pode compensar justamente isso, professor? Só na discussão anterior, eu acho que a gente tem que separar duas pautas, duas agendas que são muito importantes. Primeiro, eu sou completamente de acordo que concentração, monopólio, monopsônio, oligopsônio é horrível para a economia, tá certo? Agora, só que isso se discute com outras medidas. Evitar, por exemplo, concentração, 2 ou 3 supermercados dominando o setor, enfim, como você tinha, por exemplo, no setor de aço, minério, etc. Então, essa é uma agenda absolutamente importante, né? A agenda das políticas antitrust. Esse é um aspecto. Segundo, voltando ao tema que eu falou, é inegável, vamos dizer assim, os exemplos mostram, por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado de sanduíche na França, foi quando a Lei Aubry entrou em vigor. A Lei Aubry, Martine Aubry, ministra do Trabalho, do governo socialista, lá foi para 35 horas. O aumento da produtividade do trabalho foi fantástico, tá certo? Então, melhorou, não quebrou a economia francesa. Agora, obviamente, você teve medidas de adaptação, porque tem setores, tem tamanho, pequena, média e grandes empresas, etc. Então, você vai ter, esse vai ser o debate que dá corrente do Congresso Nacional. Eu queria chamar a atenção que essa agenda entrou no Congresso Nacional, porque, segundo os dados da Quest da semana passada, 66% dos brasileiros são favoráveis à redução. Então, quer dizer, é um Congresso, todo mundo há de concordar, é um Congresso que os trabalhadores não têm a maioria da representação, é um Congresso de maioria conservadora, mas não pôde se furtar a fazer esse debate. É evidente que o ano eleitoral interfere, mas ele entrou porque, volto a dizer, é uma reivindicação da sociedade brasileira. Deixou de ser uma reivindicação somente da classe trabalhadora. O outro dado também muito importante, os dados do INSS sobre afastamento temporário da semana passada foram divulgados. Cada vez mais aumentam os casos de depressão, de ansiedade, transtornos ligados então, ao problema de natureza mental, que tem uma correlação clara. Os estudos de saúde do trabalho mostram, vamos dizer assim, com a escala do trabalho e a relação com esses problemas de saúde mental. Então, eu não tenho a menor dúvida que uma escala menor vai melhorar. Obviamente que isso não é automático, porque as empresas têm que ter política de gestão de recursos humanos,
mas vai melhorar a produtividade de trabalho. Melhorando a produtividade de trabalho, quanto mais produtivo o seu trabalhador, mais lucrativa é a atividade da empresa. Evidente que isso tem a ver, volto ao ponto anterior, existem setores mais ou menos intensos em trabalho. Eu acho que no Congresso Nacional, o adiamento, inclusive, o argumento para o adiamento tem a ver com essa questão da transição, com essa discussão por setores. E só para finalizar, eu queria dizer o seguinte, de acordo com esse estudo do IPEA, que eu acho que é a contribuição melhor que eu vi em termos de estudos econométricos, eles mostram que, do ponto de vista da folha salarial, dependendo do setor, o aumento vai ser de 6% a 10%. Tá? Então, você tem como calibrar isso, o legislador tem como fazer isso, a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais, que essa é a base que nós temos sobre o mercado de trabalho, a melhor que é o trabalho formal. Então, você vai poder calibrar as medidas. E, para terminar, o custo da força de trabalho brasileira não é alto. O Chile fez uma reforma agora, também de redução. O custo unitário da força de trabalho no Chile chega a 12 horas por trabalhador. 12 dólares por trabalhador. O nosso é de 6 dólares por trabalhador, de hora trabalhada. Então, se o Chile conseguiu fazer a sua reforma, eu acho que a gente vai ter condições também de fazer a nossa. Maravilha. O Fernando, agora, falando sobre justamente o momento, né? Enfim, muitos falam, claro, obviamente, né? A coisa ela surge, né? As discussões elas ficam mais quentes. Perto de eleição, claro, a gente observa que a coisa ela tende a esquentar, né? Mas não seria esse o momento, já que também outros setores aproveitam o momento de eleição para jogar suas pautas, enfim, definir as coisas e ajudar nesse processo também, né? Enfim, está na hora do trabalhador também chegar junto, não é isso, Fernando? O representante, o presidente da associação falou o seguinte, que é o ano eleitoral. Então, se a gente pegar o calendário do Brasil, não vai ter nunca. Porque como a eleição geral, a eleição para prefeito. A gente só tem, no intervalo de 4 anos, a gente só tem 2 anos. Porque não vai ter esse ano a eleição, no próximo não tem, mas no outro vai ter, para prefeito. Então, o Brasil, ou se faz uma reforma política para unificar os calendários, porque senão nunca se vai discutir. Porque se não discutir agora, aí eu só posso discutir no próximo ano. Porque depois já é eleição de novo. Então, eu acho que é importante, em qualquer momento que tem, vai ter essa dificuldade. Agora, o que nós estamos trazendo, e aí, para a gente ser coerente com as nossas falas, foi o representante da associação de seguinte, não pode ser uma coisa linear para todo mundo. E eu dei um exemplo, no setor que pode. O setor do supermercado pode. No Brasil todo pode. Então, se a gente não pode implantar de uma forma geral, concordamos que alguns setores não podem absorver esse impacto, mas no setor de supermercado, os estudos mostram, não sou eu que estou falando, os estudos mostram que é um dos setores mais lucrativos que tem. E quando tem um monopólio, nem se discute, né, que é o caso do Maranhão. Né? Quando tem um monopólio e uma exploração exacerbada, e a reação que a gente tem, e aí o presidente da associação falou, todos os locais que a gente vai fazer esse debate, quando fala assim Mateus, parece que a gente insultou a mãe de alguém. Ninguém pode falar de Mateus. Né? E a gente tem a liberdade de fazer porque ele não deve nada para o Mateus. Não? Então, a gente fala isso porque tem fatos e dados. Né? Fatos e dados. Então, a gente gostaria, como exemplo, deu o exemplo do setor do supermercado, que pode iniciar. E também fazer essa transição, mas que uma transição que não pode penalizar o trabalhador. Né? Eu acho que em alguns setores a gente tem que implantar, né, já essa mudança da 6x1, para que a gente possa, né, porque senão não vai sobrar trabalhador. O adoecimento vai ser maior, né, as doenças ocupacionais aumentam, né, então como eu falei, se o empresariado quiser discutir humanizando o processo, o que a gente pode, com proposta dos trabalhadores, implanta e vamos se adaptando, porque esse negócio de ficar aguardando para implantar, não vai se implantar nunca. Né? Então, eu acho que o que tem, implanta a jornada 5x2 e a gente vai fazendo adaptações internas, depende do setor. Então, eu acho que é importante essa mudança de comportamento para que a gente possa, o empresário possa se ver não como o inimigo do trabalhador, né? Porque eles deram até uma nomenclatura recente que a gente tem, é colaborador. Né? Colaborador significa o seguinte, que é uma parceria. Mas eu posso chamar de colaborador e explorar esse colaborador.
Então, não é colaborador, é explorador, né? Então, antigamente a gente chamava trabalhadores, né? Nós continuamos chamando trabalhadores. Mas o empresariado, no modo geral, no Brasil todo, chama colaborador. Então, por fazer jus a essa nova nomenclatura, que é colaborador, mais do que jus de que ele adote a escalação para mostrar para o trabalhador que ele também está preocupado com a saúde dele, preocupado com a vida dele. Antônio, justamente você trouxe aqui sobre a questão de ser de vir um peso, claro, né, que as empresas, empresários precisam lidar justamente em certos setores ainda mais, né, para que essa coisa ela aconteça. Estamos aí coisas relacionadas a um tempo, a um período para adaptação, essa coisa toda. Mas, em compensação, né, a gente vê tudo que tem um ponto de vista, uma compensação também, né? O empresariado, ele tem força, ele tem um lobby forte, tem isso tudo. Não há uma expectativa justamente nisso, dessas compensações, que podem vir, que com certeza virão, enfim. E qual seria justamente o ponto básico, digamos assim, né, de maior dificuldade para o empresário? Você já citou alguns assim, aqui assim, mas, enfim, juntando essas duas questões, né, de um lobby forte e para atender justamente a coisa mais fulcral ali para o empresário, para que isso dê certo. Bem, em relação a essa discussão ser travada em ano eleitoral, eu digo e sou contra isso. A gente precisa ser um pouco mais objetivo, tá? Agora, porque a gente só tem coisa de 9 minutos, vai ficar 3 minutos para cada um para a gente concluir. Não, okay. Não se preocupe, 8 minutos eu termino, não se preocupe não. Não, é 3 minutos para cada um. É 3 minutos para cada um. Brincadeira, só para descontrair. Mas a minha preocupação não é o fato de ser ano eleitoral em si, é de ser uma medida eleitoreira. Então, sem as devidas discussões, sem o devido tratamento, sem a análise das regras de transição, sem a análise das medidas de compensação. Então, essa é a minha preocupação. E em 2024, há 2 anos, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego emitiu uma nota dizendo que era contra a mudança da escala de trabalho e que hoje no Brasil existem mecanismos para uma discussão entre trabalhadores, né, empregados e empregadores, e essa discussão se dá por meio de acordos e convenções coletivas, no âmbito dos quais são feitos os devidos ajustes da escala de trabalho. A própria reforma tributária trouxe mecanismos de conversa, ou seja, o acordado sobre o legislado, né? Então, existe essa possibilidade, existe o banco de horas, então, existem hoje mecanismos para se ajustar essa escala de trabalho, e é interessante que os setores ajustem entre si. Por que não deixar a sociedade discutir isso internamente? Por que tem que haver uma mudança constitucional? Por que tem que haver uma regra de cima para baixo? Por que a gente não senta na mesa de negociação e conversa? Por que o governo não fortalece os sindicatos, tanto os sindicatos patronais como os sindicatos laborais, para que haja uma discussão justa, uma discussão equânime e que todos nós cheguemos, enquanto sociedade, a soluções que sejam melhores para cada um, né? Então, eu entendo que a coisa ela deve ocorrer dessa forma, né? A gente precisa sentar e conversar. Por que a gente terceiriza essas discussões para pessoas que não estão no setor produtivo, como os nossos legisladores, que infelizmente não entendem do mercado de trabalho muitas vezes e tentam, por questões eleitoreiras, impor determinadas situações que podem ser já prejuízos grandes e que a gente fica falando aqui, muitas vezes, em termos de achismo. Eu acho que vai haver um aumento de produtividade. E será que na economia brasileira, com o nível de educação do trabalhador brasileiro, vai realmente haver isso? Quais são os estudos que comprovam? Como é que a gente pode cravar isso? Essas discussões, Adalberto, já finalizando aqui os meus 3 minutos, elas precisam ser aprofundadas. E não podem ser motivadas pela força das redes sociais e pela força das ruas. Mas as redes sociais, elas são legítimas, não são? As redes sociais não são legítimas e não tem algumas pesquisas não, assim, pesquisas que eu digo assim, já não tem alguns testes. Essa matéria que a gente viu da Folha, ela teve empresa desde o ano passado já entrando nesse processo para justamente adiantar e ver como é que vai ser na prática, né? Já estavam sabendo, já estavam vendo, prevendo que a coisa ela poderia avançar, como estava avançando. Enfim, tem legitimidade nessas duas coisas, não tem, professor? Claro, assim, eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem que lembrar que durante o governo Temer houve uma reforma trabalhista que fragilizou muito os sindicatos.
Então, as categorias que conseguem redução de jornada de trabalho, avanço no direito, são aquelas mais organizadas. O dado do Boletim Técnico do IPEA mostra também que os trabalhadores que estão justamente na jornada de 44 horas são geralmente trabalhadores de até 2 salários mínimos, são trabalhadores pretos ou pardos, são mulheres. Então, são os trabalhadores mais fragilizados que têm sindicatos com menor capacidade de representação. Então, eu volto até o que o presidente da Associação Comercial falou, quer dizer, então, no início foi Getúlio Vargas, depois a Constituinte Cidadã, então é por isso que é preciso inscrever na nossa Constituição, com uma proposta de emenda constitucional, esse avanço civilizatório para as 40 horas. Como isso vai ser feito? O debate é no Congresso Nacional, que queiramos ou não, a casa de representação do povo brasileiro, e onde os empresários estão muito bem representados. Eu tenho mais receio, vamos dizer assim, pela frágil representação que os trabalhadores têm hoje no Congresso. Mas lá saberemos na próxima segunda-feira, né, quais vão ser as regras de transição, se vai ter diferenciação por setor, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção é que todos esses avanços em termos de redução da jornada, a classe empresarial soube depois se adaptar, tá certo? Porque isso levou a melhorias na produtividade do trabalho, e eu tenho certeza que vai levar a uma melhoria na qualidade de vida, inclusive para que esse trabalhador e essa trabalhadora possa ter tempo para se qualificar. Tem uma questão, só para finalizar, que também tem a ver com uma questão intergeracional, que é ter mais tempo para ficar com seu filho, com sua filha, e investir na educação desse filho e dessa filha. A gente sabe que tem uma relação também muito positiva. Então, eu acho que vai ser um avanço civilizacional para a sociedade brasileira. Agora a gente tem 1 minuto para cada um. Começa logo o professor Marcelo Carneiro, sociólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão. Considerações finais. 1 minuto, por favor. Não, só agradecer e parabenizar a agenda pública, esse debate, tá certo? Que a gente conseguiu fazer aqui, acho um bom termo. É isso aí, no tempo que foi possível, né, para a gente. Professor, aliás, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Maranhão, Fernando Pereira. Agradecer a oportunidade e, claro que nós não concordamos de forma alguma em dizer que é uma medida eleitoreira. A gente podia estar tratando aqui de uma medida humanitária. Como eu falei no início, a gente está tratando de seres humanos. Sem tratar qualquer coisa que melhore a vida do trabalhador como eleitoreira, aí é o fim dos tempos. Então, eu gostaria de registrar que é uma medida, nós estamos tratando de seres humanos, medida humanitária, para que ele tenha qualidade de vida e possa sobreviver, né? Porque se continuar, né, nesse ritmo de 6 por 1, a vida dele vai diminuir consideravelmente, porque ele vai passar mais tempo doente e querer produzir. E obrigado pela oportunidade. Maravilha. Finalmente aqui, o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Antônio Gaspar. Dizer, Roberto, que quando o tema é empolgante, todo o tempo é pouco. Nós poderíamos passar aqui horas e horas conversando, debatendo. Ainda assim não ia esgotar. E ainda não iríamos esgotar, mas gostaria de agradecer aos meus colegas aqui hoje que estão neste estúdio, pelo debate feito de forma urbana, de forma cordial, fundamentada, e é interessante mesmo, né, que a sociedade, a academia, o setor produtivo, o setor laboral, todos eles conversem para que a gente consiga amadurecer as ideias e fazer com que o país ele progrida da melhor forma possível. Então, muito obrigado à universidade, muito obrigado a todos vocês. A Associação Comercial está sempre à disposição. Maravilha. Giza Franco, eu vou dizer que tem 1 minuto para você, porque você tem todo o tempo do mundo aqui com a gente na Rádio Universidade todo dia, tá? Portanto, para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também. É 1h54, tá? A gente volta na próxima quarta-feira com mais algum assunto bem interessante. Com certeza a gente vai ter que ter de volta vocês aqui, né, para continuar essa discussão que muito provavelmente não vai parar agora. E assim a gente espera também, né? Todos nós somos trabalhadores, a gente precisa, claro, avançar nessas pautas humanistas, né? Acima de tudo. Enfim, estão aqui garantidas no Agenda Pública. A gente volta na próxima quarta-feira, portanto, boa tarde e até lá.